Olá, gente, tudo bem? Então, por que que eu estou voltando aqui e falando daquele assunto lá atrás sobre a organização financeira? Então, da pandemia para cá, como aconteceu comigo e aconteceu com milhares de brasileiros e pessoas até fora do mundo, né? Aquela loucura. E aí, o que que aconteceu comigo especificamente? Eu caí na ignorância de como eu consegui na época aquela bolsa que eles estavam dando na época e tal. E de repente consegui me virar, consegui me reinventar daquela situação. Só que aí eu perdi o controle da minha vida financeira. Eu tinha vários cartões, eu não sei o que que aconteceu. E aí, quando eu comecei a ver as dificuldades de poder me sustentar financeiramente, o que que eu fiz? Né? Olhei para as dívidas que eu acabei fazendo. Eu acho que foi um momento difícil para todo, eu acho não, tenho certeza, um momento difícil para todo mundo. E aí eu simplesmente coloquei na minha cabeça que eu não estava nem aí se as contas estavam chegando e eu não tinha dinheiro para pagar. Então aí aonde eu comecei a enrolar minha vida e fui deixando passar. Chegou um tempo, aí quando eu fui ver, eu já estava com cartão que eu não conseguia pagar. E aí fui deixando, e eu acho que eu estava meio revoltada, sabe, com algumas coisas que eu vi acontecer. É, tentei jogar também um pouco da culpa pro governo, que na verdade eu aprendi que, tipo assim, a gente vive no governo sim. É claro que se eles fizerem o melhor pra gente, a gente, né, vai viver melhor, enfim. Mas eu não posso transferir a minha culpa, a minha inconsequência para terceiros. Então, primeira coisa que eu tive que aprender, né? Demorou bastante, mas foi o que eu precisei aprender. Aí, tudo bem. Fui lá pro. Passou um tempo, passou 21, 22, e assim, eu acho que eu dei uma acomodada, sabe? Eu tava meio desacreditada. E aí, o que que eu fiz? Passando, fui perdendo meu nome foi ficando sujo, tá? Gente, eu quero, antes de mais nada, falar que eu acho que eu tenho que ter uma linguagem clara aqui, tá? Porque eu vejo que tem muita gente fazendo os vídeos, né? Já com tudo, com dinheiro, com tudo perfeito. E aqui não, aqui é a realidade. Aqui eu tô falando com a dor, né? A minha dor, que hoje eu consigo e estou conseguindo cada vez resolver as coisas que eu não tinha nem força para olhar e estou conseguindo fazer agora. Então, eu tô falando para quem tá passando e quem já passou por isso. Para quem já passou, não, né? Quem já passou, graças a Deus, já passou. Mas para quem vem passando por isso, não tem força. Então, como que eu estou conseguindo resolver? Para vocês terem ideia, eu tinha pego um empréstimo, não consegui pagar o empréstimo. Uma bola de neve. Peguei o cartão, pagava o mínimo. E chegou uma hora que não dava nem para pagar o mínimo. E virou uma bola de neve. Eu tinha um CNPJ. E aí eu não fui. Chegou um tempo que eu parei de pagar aquele boleto que vem mensalmente, porque aquele ali, para quem é autônomo, assim como eu, né, aquilo ali te garante, né, ter um atendimento público, se você tiver algum problema de saúde, você conseguir, né, se afastar e ganhar pelo aquele tempo de afastamento do INSS. Então, ou seja, eu totalmente perdi o poder sobre a minha vida, tá? E aí isso começou, foi passando o tempo, e isso do ano passado para cá, isso começou a me incomodar, porque eu tinha cartão, eu tinha liberdade financeira, e o que que eu fiz na minha vida? O que que eu fiz na minha vida? Porque eu, com meu olhar na ignorância, achei que alguém fosse ter, né? Porque às vezes, né, quando a gente tá assim, a gente acha que alguém vai vir e vai resolver nossos problemas. E aí que tá o que da situação. Eu fui olhar meus problemas de frente, resolvi, demorei, mas resolvi. Primeiro fui no Serasa, porque o Serasa ele tem lá um sistema de crédito que você pode negociar. E aí, na medida, conforme eu fui recebendo, eu fui entrando no dinheiro, gente, eu consegui, assim, matar dívidas de 100, cento e pouco. Às vezes eu pagava 3, 4 de uma vez só. E aí, né, com juros, né? E eu, quando eu terminava de executar esses pagamentos, eu parava e falava assim, gente, que ignorância da minha parte, né? Porque eu poderia muito bem ter feito isso lá atrás, mas sei lá, tem um momento que a gente pira, tem um momento, enfim. E aí, mas nunca é tarde. Gente, eu tô falando essas coisas para vocês porque eu trabalho com vendas de imóveis, tá? E eu vejo a dor de muita gente que deseja obter o seu imóvel e não consegue porque está com a vida bagunçada financeira. E tem muita gente que fala assim: ah, eu não posso, eu não vou conseguir comprar. Infelizmente, se você não começar a organizar a sua vida financeira, você não vai conseguir comprar. Né? Eu estou dando um exemplo do imóvel aqui, porque é algo que eu lido muito, eu sei que é a dor de muita gente, mas se alguém tiver aí que quiser saber, é possível sim, tá? Tem as maneiras, tem os caminhos, que se vocês quiserem eu posso estar auxiliando, tá? Mas o que eu estou dizendo aqui é no sentido geral, tá? É a organização. Eu
se eu quero ter a minha vida de volta, as minhas condições, né, financeiras, eu tinha que dar um jeito, eu tinha que arregaçar a manga e fazer alguma coisa. E foi então que eu fiz. Então, gente, é fundamental, tá? A minha dica hoje aqui, tá? Até para não ficar um vídeo muito longo, é esse: você olhar a sua dívida de frente, tá? E anotar, e anotar. E aí eu vou falar a questão das notinhas, porque que eu passei a anotar tudo que eu gasto. Porque eu consigo enxergar o que eu posso diminuir para poder desafogar o meu orçamento para cada vez ir mais rápido eu conseguir quitar aquilo. Às vezes é uma besteira, mas aí a gente tá com 50 reais na mão, quero comprar um lanche, quero comprar uma blusa. Gente, ninguém tá proibido de nada disso, mas aí a gente tem que ter o autocontrole. Será que eu preciso disso agora? Fazer a pergunta. E eu tenho feito muito isso. E olha que eu trabalho por comissão. Eu só recebo se eu vender. Imagina, né? Como você não vende um imóvel toda hora, né? Então, mas eu apanhei muito, né? Eu caí muito, aconteceram muitas coisas para eu chegar. Então eu acho que se eu posso vir aqui e de repente dar esse alerta, né, para pessoas começarem a despertar, poxa, será que minha vida tá boa dessa forma? Será que amanhã eu não quero conquistar algo? Eu dei aqui o exemplo, né, que é claro que é um ticket alto, né, mas assim, às vezes é uma geladeira para sua casa. Então, gente, vamos nos organizar financeiramente. Eu tô aqui, tô me ajudando e tô aqui para ajudar para vocês, ajudar quem também quer, ser um incentivo, tá? Resumindo muito rápido, o meu MEI eu consegui, estou pagando, né? Porém, assim, é um MEI que eu tive que cancelar, porque até por hoje eu fazer outra atividade, esse MEI não serve para a atividade que eu exerço hoje. Então, quando você vê que você tá pagando juros para algo que, assim, eu vou pagar esse valor porque isso vai para dívida externa, e isso é um problema, é uma dor de cabeça, então eu tenho que minimizar, eu tenho que acabar com essa situação, entendeu? Quem até que tiver interesse de saber como pode resolver essa situação de MEI que está atrasado, pode me perguntar que eu respondo e falo como que eu fiz, tá? Outra coisa, eu tinha dívida em banco que já estava assim, às vezes as pessoas falam assim, eu vou deixar caducar. Gente, deixar caducar mancha teu nome no mercado, você não consegue comprar, você não consegue fazer um cartão de crédito, você não consegue ser dona do seu nariz, você vai estar sempre dependendo dos outros. Então, gente, hoje é mais esse recadinho que eu passo aqui e deixo, tá? Falando um pouquinho das coisas que eu faço e que tá dando certo, tá? Então eu acho que aquilo que tá dando certo pode, para uma pessoa, pode estar dando certo para outras também. E assim, eu quero divulgar o que eu sei. Né? Como eu disse no outro vídeo, eu sou muito consumidora do YouTube, tá? E às vezes eu vejo, tem muitos vídeos legais e tal, mas eu vejo que também tem muitos vídeos com muitas palavras técnicas, com coisas que muitas pessoas às vezes não entendem. E de repente pessoas, assim como eu, tá aí, pode assistir, pode gostar, pode estar precisando de uma dica, um linguajar simples, mas que seja entendido, né? Com clareza, e eu tô aqui para isso, tá bom? Então, vou esperar vocês pro próximo vídeo.